E Deus é um Deus que restaura, e Deus quer restaurar todas as áreas da nossa casa, da nossa vida pessoal. Então Deus tem falado muito poderosamente conosco. Hoje eu quero trazer esse versículo. O Espírito de Deus me levou nesse versículo para falar sobre a alma, porque o texto está falando sobre uma alma cansada, e Deus quer satisfazer essa alma cansada. Eu quero falar para você, irmão, que existe uma situação real no deserto de Mojave, lá nos Estados Unidos. Muitas árvores ali, uma árvore que se chama Joshua Tree, que significa árvores de Josué, elas foram queimadas em grandes incêndios no deserto de Mojave. O que acontece ali? A ciência, os cientistas acreditavam que essas árvores nunca mais floresceriam, que elas foram queimadas, o ambiente é desértico. Mas a ciência foi contrariada, porque com o passar dos dias, com a umidade, aquelas árvores que foram queimadas e estava só o toco seco, preto lá embaixo da terra, por conta da umidade do ar, começou a brotar. Quando alguém olhava para aquele cenário desértico, onde havia tocos de árvores queimadas, que ninguém dava nada, um ambiente seco, inóspito, inabitável, daqui a pouco começou a ver broto nos tocos das árvores, brotos verdes. Como assim? Uma árvore queimada, seca, brotando por causa da umidade. Você já vai entender nessa noite, irmão. Tem áreas na sua vida que você diz assim: está seco isso aqui já morreu, isso aqui já acabou, isso aqui já dei por acabado, isso aqui é impossível. Mas nessa noite o Espírito de Deus está mandando eu dizer para você: vai brotar nesse lugar, vai brotar nesse ambiente, e você vai ver a vida acontecendo aonde é impossível. O ventre que não pode gerar, que é seco, que não há estabilidade, Deus vai trazer fertilidade. Aleluia! Aquilo que é impossível, onde não há condições, possibilidade alguma, Deus nessa noite, pelo seu Espírito, pela umidade do Espírito de Deus, Ele vai soprar e algo poderoso vai acontecer de novo. Aleluia! Por que eu estou falando isso para você? Eu quero ler um outro texto. Jó 14, 7 a 9, diz assim a palavra de Deus: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Deixa parado aí. Preste atenção nessa noite, irmão. Ao cheiro das águas. Deixa eu perguntar para você: água tem cheiro? Água tem cheiro? A água é inodoro? A água é insípida, não tem sabor? E a água é incolor. Ao cheiro das águas, a Bíblia está dizendo, ao cheiro das águas, essa árvore brotará. Que águas que a palavra de Deus está falando? Qual é o livro? É o livro de Jó. Jó estava passando por uma crise intensa. Jó foi provado por Deus, entrou em uma chaga difícil, estava numa decadência, numa situação difícil, perdeu a casa, perdeu os filhos, perdeu a prosperidade, perdeu a saúde, e estava numa crise. Jó estava no pó, se coçando com um caco de telha, humilhado. Deus no trono, olhando para a situação de Jó, sabendo no coração de Jó que Jó é fiel, que Jó não nega o Senhor, que Deus, sabendo que Jó não negaria, que o seu coração era reto, que ele estava no controle, sabia o que ia acontecer no final. Já quero dizer para você, irmão, você não sabe, você olha para a situação e você diz: não tem jeito, mas Deus sabe o que vai acontecer no final. Ele sabe que a vitória vai vir para a sua casa, Ele sabe que a vitória vai vir para o seu coração. Aleluia! Jó estava na crise, e Jó disse: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus ramos. Talvez ele olhava para si e dizia assim: para mim não há esperança, olha a minha crise, mas para essa árvore cortada ainda há uma esperança. Aos cheiros das águas, ela vai brotar, ela vai se renovar, ela vai se restaurar. Preste atenção, as águas de Deus estão fluindo nessa noite.
As águas de Deus estão fluindo desde sexta-feira. O Espírito Santo é como água, Ele está fluindo sobre as nossas vidas, irmão. Preste atenção, estamos vivendo um tempo de seca, não está seco, o tempo não está seco, o tempo físico, mas pode ser que também há um tempo de sequidão na tua alma, no teu espírito. As águas do Espírito vão inundar a tua alma, vai acabar essa sequidão. A alegria do Senhor vai entrar no teu coração e você vai sair daqui saltando nessa noite. Aleluia. Jó estava dizendo: mesmo que ela se envelheça na terra a sua raiz e o seu tronco no pó, irmão, o tronco no pó, algo seco, acabado, exterminado, sem perspectiva nenhuma, mas ao cheiro das águas ela brotará. A providência que você precisa não vem de você mesmo, vai vir dele, vai vir das águas do Senhor nessa noite. É por isso que você olha e diz assim: está seco, está queimado, está acabado, está destruído, está finalizado. Pode estar, irmão, do jeito que estiver, mas as águas do Espírito de Deus mudam qualquer circunstância, qualquer situação nessa noite. Aleluia. Louvado seja Deus. Deixa eu já perguntar para você: qual é o motivo do teu cansaço nessa noite? Qual é o motivo do teu cansaço nessa noite? Talvez você entrou aqui e disse assim: pastor, eu estou cansado por conta de uma enfermidade, eu estou cansado por conta de uma crise com o filho, uma crise com o esposo, com a esposa, uma crise no trabalho, uma crise financeira. Eu estou cansado por tantas coisas. Qual é o motivo do teu cansaço? Quando eu leio Jeremias capítulo 31, versículo 25, o contexto é povo de Deus no cativeiro babilônico. Como que pode, irmão? Crente no cativeiro, crente lá preso no cativeiro por causa do quê? Por causa do pecado, da desobediência. Quando você encontra alguns crentes no cativeiro, pode saber, irmão, o problema é pecado. Israel estava no cativeiro babilônico. Deus permitiu o cativeiro, porque Israel se esqueceu do Senhor, abandonou o Senhor e os mandamentos. Então os babilônicos, os caldeus vieram, saquearam, mataram, roubaram, levaram cativos para a Babilônia, Israel. Destruíram os muros, destruíram o templo, destruíram tudo. E eles estavam assolados, desconsolados, na sua crise. E qual era o motivo do cansaço desse povo? Quando eu leio Jeremias 31, 25, o cansaço era por conta das suas próprias culpas e os seus erros. Estavam lamentando, chorando, amargando, porque tinham deixado o Senhor, tinham deixado a fonte das águas vivas e tinham seguido após outros caminhos, irmão. Então eles estavam ali amargando o afastamento de Deus por conta do pecado. E esse afastamento de Deus gerou o que em Israel? Pode ser que tenha gerado isso em muitas pessoas: uma sede, irmão, uma sede na alma. Jeremias 31, 25: porque satisfiz a alma cansada, e toda a alma entristecida saciei. O projeto de Deus, irmão, é saciar as nossas almas. Aquele povo estava no deserto do seu cativeiro. As suas almas estavam secas porque estavam longe do Senhor. Por isso que Jó compara-se a sua realidade como aquela árvore que foi cortada, como se a sua vida foi cortada diante do Senhor. Não havia mais esperança, não havia mais possibilidade, não havia mais alegria na sua alma diante do seu estado deplorável. Então Jó olha para a árvore seca e se compara com aquele estado terminal, aquele estado sem solução, sem saída. Talvez, pode ser, irmão ou irmã, que você entrou aqui nessa noite com essa mesma percepção na sua vida ou na sua casa. Você não vê saída, não vê mudança, não vê uma luz no fim do túnel. Mas o Espírito de Deus está dizendo para você, irmão, que não acaba desse jeito, que não é desse jeito que vai finalizar. Você está ouvindo a palavra de Deus, e todas as vezes que eu e você ouvimos a palavra de Deus, irmão, o cansaço dá lugar à virtude, dá lugar à alegria, dá lugar à presença de Deus nessa noite. Aleluia. E eu quero falar do cansaço na alma, que é real hoje.
mas Deus é quem restaura e sacia, e há esperança para o cansado nessa noite. Aleluia. Quando eu vejo e quando eu olho a palavra satisfiz, lá no hebraico original, significa encher, significa saturar, saciar plenamente, dar abundância. Indica não apenas aliviar, mas preencher até a plenitude. Quando Deus está falando que Ele vai saciar nessa noite, Ele está falando que Ele vai encher, que Ele vai saturar plenamente, que Ele vai fazer algo extraordinário, que Ele vai preencher com plenitude. É sacudido, transbordante que Ele vai fazer. Aleluia. Quando Ele diz, satisfiz a alma cansada, a alma. Quando falamos de alma, falamos da parte imaterial do ser humano. Mas a Bíblia também, quando refere-se à alma, refere-se ao ser humano, pessoa. Aqui há duas conotações. Nefesh, a palavra em hebraico que se refere à alma, ao ente espiritual. Hoje a alma fica doente, você vê almas depressivas, ansiosas, com síndromes, com pânico, com crises. E Deus está dizendo, eu saciarei, saturarei, eu vou completar, eu vou trazer abundância, não apenas aliviar, eu vou preencher com plenitude de vida cada alma que se achegar a mim. Aleluia. Mas o texto também fala de uma alma cansada, e quando eu leio a palavra cansada no hebraico original, essa alma que está exaurida, fatigada, como alguém exausto de uma batalha, de uma jornada, isso fala do nosso dia a dia, irmão, dos conflitos diários, das lutas, muitas vezes da fadiga, da tristeza, das perseguições, do julgamento das pessoas, das humilhações. Muitas vezes a nossa alma está exausta, muitas vezes estamos angustiados, entristecidos, e a palavra entristecido aqui também no hebraico fala de uma alma desfalecida, abatida, da ideia de uma alma murcha, a imagem de uma planta sem vigor. É o que o texto original diz. E tem muita gente assim, irmão, mas nós estamos no tempo de restauração. Você não entrou por acaso aqui nessa noite? Você não entrou por acaso aqui nessa noite para ouvir aquilo que o Espírito de Deus vai fazer na sua vida, já está fazendo na sua vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você, porque a pergunta é didática. O que ou quem pode satisfazer a tua alma? O que? Coisas, situações. Ou quem pode satisfazer e saciar a tua alma? Responde para você mesmo. Existe alguma coisa, existe alguém, existe alguma situação que pode saciar a minha, a tua alma? Será que existe alguma coisa do lado de fora nessa terra que pode preencher o vazio existencial, que pode preencher a nossa alma, que pode preencher essa parte interior? Será que existe alguma coisa do lado de fora que tem essa capacidade, essa condição de nutrir o nosso ser espiritual interior? Muitos vão buscar isso na droga, vão buscar isso na vida da pornografia, vão buscar isso na vida de mentira, vão buscar isso no remédio, vão buscar isso em várias coisas desse mundo. Mas o efeito do remédio passa, o efeito da droga passa, o efeito do anestésico passa, e volta o mesmo problema que havia na alma. Mas existe alguém aqui nessa noite que pode satisfazer e pode saciar a alma cansada. Esse é Jesus de Nazaré, através do Espírito Santo. Só Ele pode satisfazer a sua alma. Isso é tão forte. Quando eu leio a palavra de Davi no Salmo 23, o verso 1, Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Quando eu leio essa palavra, todas as vezes vem na minha mente, Davi achava que Deus era só dele. Davi achava que o pastor, que o Deus pastor do Antigo Testamento, era só dele. A sua oração é tão poderosa, o seu amor pelo Senhor é tão poderoso, que ele dizia: Ele é o meu. Uma convicção tão poderosa. No Salmo 23, o verso 2, ele ainda diz: refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma. Essa ideia de refrescar, essa ideia de trazer refrigério,
essa ideia de trazer descanso para a alma. Davi vai falar sobre isso. Só Deus pode fazer isso, irmão, irmã, só Deus pode fazer isso. Coisas, pessoas, situações não têm o poder de refrigerar a tua alma. Só o bom pastor que está aqui nessa noite. Aleluia. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, se eu estou diante dele e confio no Senhor. Ainda dentro do livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 13, Jeremias disse ainda para aquele povo: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não regam, que não retêm águas. Jeremias diz para Israel, através de uma voz profética: o meu povo cometeu duas maldades. Primeiro, deixou o Senhor o manancial de águas vivas, e depois Israel foi lá e cavou cisternas, poços, mas cisternas rotas, que depois a água acaba, irmão. A água acaba. Lembra de Jesus lá com a mulher samaritana? Jesus encontra com a mulher no poço de Jacó, o poço antigo de Jacó, ainda tinha água. A mulher estava ali tirando água ao meio-dia. Jesus vai e pede água para ela, água física, H2O, irmão, aquela que eu falei para você no começo, que ela tem dois hidrogênios, duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Isso aí é água. Água que não tem cheiro, que não tem cor e que não tem sabor, mas quando você bebe, irmão, sacia a sua sede. Mas não é dessa água aí que eu estou falando, não. Eu estou falando da água de cima. Eu estou falando da água do alto. A água do alto que sacia a tua alma e o teu corpo nessa noite. Aleluia. E Jesus disse: mulher, me dá desta água, H2O, H2O, preste atenção, oh Espírito de Deus, me dá H2O, Jesus disse. A mulher disse: o Senhor não tem como tirar, o poço é fundo. Começou a argumentar com Jesus, e Jesus disse: mulher, se tu soubesse quem pede para você, tu pediria e eu te daria água viva. Aí não é H2O, irmão. O que Jesus está oferecendo aqui nessa noite não é H2O. H2O você bebe lá no bebedouro. Ele está aqui nessa noite com a água do céu para a sua vida. Ele está aqui nessa noite para saciar o teu interior. Aleluia. Coisas da terra, elas suprem as nossas vidas por um momento, mas não pode suprir para sempre. Só a presença do Espírito de Deus pode suprir a nossa verdadeira realidade. Deus disse através de Jeremias: o meu povo fez duas maldades. A primeira, me deixou o manancial de águas vivas. Irmão, trocar uma fonte, tá de brincadeira, trocar uma fonte onde a água está brotando, uma água está brotando, por uma cisterna rota, por um poço que logo logo a água acaba. Tem gente que faz isso, irmão. Sai da fonte, que todo dia tem água viva, água pura, e vai e prefere um poço. Israel fez isso. Duas maldades, Deus falou. Mas eu e você estamos aqui não atrás de cisterna rota, irmão. Cisterna rota dá dengue, sabia? Água parada dá dengue, água parada estraga, água parada dá problema. Deus está nos oferecendo uma água viva. Essa água traz substância para a nossa vida. Essa água muda a nossa realidade aqui, na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito. Passamos a ver a realidade, a nossa vida de outra forma. Mesmo quando estamos em prova, em circunstâncias, dificuldades, irmão, passamos a olhar diferente a vida quando estamos na fonte do Espírito. Jesus disse para aquela mulher: me dá dessa água. Jesus disse: eu estou com sede física. A mulher disse: Senhor, o Senhor não tem como tirar. O Senhor não tem como tirar. Quase que desdenhando, né? O Senhor não tem como tirar. Jesus disse: mulher, você está de brincadeira. Se você soubesse quem está pedindo para você, você que pediria, e eu daria para você uma água que jorra para a vida eterna. Não é essa água aí, essa água você vai beber e você vai tornar a ter sede, mas a água que eu te der, ela vai jorrar para a vida eterna. Você nunca mais terá sede. E por que Deus quer dar essa água para mim e para você, querido? Por quê? Por que Jesus insiste tanto em dar essa água para mim e para você? Para eu não beber mais coisa estragada lá fora.
para eu não beber mais em outros lugares, irmão, para eu não beber mais em cisternas rotas, para eu não beber outro tipo de líquido que vai me matar, que vai me confundir. Jesus quer me dar uma água pura, Ele quer me dar e dar para você uma água que restaura para sempre. Aleluia. Esse milagre só Ele pode fazer, só Ele pode fazer. No último dia da festa, diz João 7, 37 e 38, no último dia da festa, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, Jesus clamou, e Ele disse assim, bem alto e bom som, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu interior, do seu ventre. Jesus levantou a voz bem alta e disse, tem alguém aí com sede? Venha a mim e beba. E você vai perceber que dentro de você a vida vai começar a brotar. Irmão, por acaso nessa terra, se você souber, você pode me dar o endereço, por acaso nessa terra existe alguma oferta dessa? Por acaso nessa terra ou em alguma religião existe alguma coisa maior do que isso? Por acaso nessa terra existe alguma filosofia, existe algum homem ou algum Deus que pode oferecer isso? Se há, levante a mão, me mostre. Se há, se você já procurou, já achou, mostre para mim. Não existe, só Jesus, só o Espírito Santo pode fazer. Não tem lugar nenhum, só Ele pode fazer. Aleluia. Jesus está crucificado no meio, e tem um outro à direita e um outro à sua esquerda. Um dos que estava do seu lado começou a praguejar e começou a desdenhar de Jesus e dizer para ele, você não salvou os outros? Salva-te a ti mesmo desta cruz. Começou a zombar. O outro teve uma reação diferente, disse, para de fazer isso, nós merecemos pelo que nós fazemos, estamos aqui por nossa culpa, mas esse nem o mal fez. E ele olhou para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo você vai provar de coisa nova. Hoje mesmo você vai ter uma vida nova. Você está pregado numa cruz, mas daqui a pouco você vai estar na eternidade, e você vai ver coisas que o olho não viu ainda, que o ouvido não ouviu ainda, que não subiu ao coração do homem ainda. Aleluia. Aleluia. Irmão, quando eu tenho esse encontro com o Senhor, essas águas preenchem todo o vazio que existe na minha alma. Abra sua Bíblia, eu quero que você abra esse texto comigo. Salmo 42. Salmo de Davi, Salmo 42, a partir do verso 1. Assim como o servo, ou como o servo brama pelas correntes das águas. Preste atenção na palavra. Pelas correntes das águas. Assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Assim como o servo brama pelas correntes das águas. Não são águas paradas. O servo é aquele animal que parece um cavalo. O servo, ele só vai tomar água nos riachos de águas cristalinas. O servo não bebe qualquer tipo de água. Ele não vai num lago parado, ele só procura as correntes. E ele só procura correntes cristalinas, águas puras. O servo só bebe água nesse ambiente. Por isso que Davi faz essa analogia. Ele diz, assim como o servo brama, deseja pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Aleluia. A minha alma suspira por ti, ó Deus. Águas, pelas águas que matam a nossa sede. A minha alma tem sede de Deus, diz o verso 2. Do Deus vivo ele identifica. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Estamos entrando aqui nessa noite, estamos nos apresentando ante a face do Senhor. Davi fez uma pergunta: quando eu entrarei? Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? E nós viemos aqui, irmão, nos apresentamos nessa noite. Essa água está sendo despejada sobre as nossas vidas. Aleluia. Não para por aí. O verso 3: as minhas lágrimas, estava passando por uma crise. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? No momento de crise é assim, irmão. No momento de dor é assim. Gera-se dúvida. A crise tenta
desfocar a nossa visão espiritual. E o nosso coração muitas vezes pergunta assim, a nossa alma pergunta, nos prega uma peça: onde está o teu Deus nisso agora? Pessoas do seu lado, na sua casa, dizem assim: você não é de Deus? Cadê o teu Deus agora? Cadê o teu Deus nessa situação aí, crente? Não é você que anda com a Bíblia e vai para a igreja e volta para casa, e vai para a igreja e volta para casa. Cadê o teu Deus? A tua alma muitas vezes pergunta para você: cadê o teu Deus? As lágrimas descem na face, e elas confirmam essa pergunta por conta da crise. Mas Davi continua dizendo, agora preste atenção no verso 5, irmão. É como se fosse um monólogo. Davi está falando com ele mesmo, e Deus está falando dentro dele. Deus está falando com você e com a tua alma nessa noite. Por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da tua face. Por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? A alma de Davi estava perguntando para ele mesmo, uma crise interior, irmão. Quantas pessoas estão passando por crise interior? Aqui era um momento de crise, era um momento onde ele falava com ele, falava com Deus, e ele perguntava: por que você se perturba dentro de mim? E ele mesmo respondeu: espera em Deus. Espera em Deus. Eu estou falando para você nessa noite: espera em Deus. Não vai ser daquele jeito, já estou falando para você, não vai ser desse jeito aí, não vai. Esquece isso aí, irmão. Esquece. Não vai ser desse jeito, não vai. Deus está dizendo para você, não vai ser. Deus está dizendo: espera nele. Davi está dizendo: espera em Deus. Aleluia. O problema é de alma. Quem sabe lidar com a alma é Deus. O homem não sabe. Ah, pastor, mas eu vou no psiquiatra, eu vou no psicólogo. Eles tentam, irmão. Eles tentam, eles ajudam de alguma forma, mas chega num lugar que eles não conseguem. Só o Espírito de Deus que está aqui nessa noite pode. Só o Espírito de Deus entende de alma e de espírito, porque Ele é Espírito. Aleluia. Aí, pastor, eu preciso nessa noite de uma restauração. E que restauração que você precisa? Como eu perguntei, quem pode restaurar? Ou o que pode restaurar? Há uma necessidade, ou mais de uma necessidade na sua vida nessa noite, seja ela espiritual, seja ela emocional, seja ela material. E Deus sabe de todas elas, querido. Deus sabe de todas elas. Eu tenho uma certeza que nesse cansaço de alma, você que é a igreja, Deus quer restaurar o primeiro amor no seu coração e no teu espírito nessa noite. Ele quer restaurar o primeiro amor, aquele sentimento verdadeiro quando você encontrou-se com Jesus a primeira vez, quando você esteve com Ele a primeira vez, quando você sentiu a presença dEle a primeira vez, quando você leu a palavra dEle e a palavra falou com você de forma extraordinária e você nunca mais foi o mesmo. Pastor, isso não aconteceu comigo ainda. Vai acontecer nessa noite com você, porque Ele está falando com você. Ele quer restaurar nessa noite o temor do Senhor, irmão. Irmã, pode ser que o temor do Senhor saiu da sua vida em algum momento. Talvez pode ser que você está tratando as coisas santas de forma banal. Já não há mais um temor, mais uma reverência diante do Senhor. Ele quer nessa noite restaurar o temor. Sabe o que Deus quer restaurar nessa noite, na sua vida e na minha vida? Ele quer restaurar a intimidade, a oração, a comunhão com o Espírito dEle. Aleluia. É isso que o Espírito Santo quer fazer. Quer restaurar a tua fé para você ver o invisível e crer no impossível. Aleluia, que não há nada impossível para Ele. Ele quer restaurar a sua obediência ao Senhor, a obediência ao Senhor e à sua palavra, ao caminho da verdade, da justiça e da fé. Ele quer restaurar a unção do Espírito Santo. Aleluia. Você disse assim essa semana: quanto tempo eu não sinto a presença de Deus? Quanto tempo eu já não sinto mais aquele arrepio, aquela unção, aquela presença? Você vai sentir hoje, irmão. Você vai ser renovado hoje, em nome de Jesus.
Quanto tempo eu não sinto mais Deus em mim, me movendo? Quanto tempo eu não sinto mais aquela presença gostosa do Espírito Santo? Não sinto mais. Nessa noite o Senhor quer restaurar a presença dEle em sua vida. Nessa noite Ele quer restaurar o compromisso com a palavra e com a igreja. Nessa noite Ele quer restaurar a santidade, separar você para o propósito dEle. Nessa noite Jesus quer restaurar o dom que Ele deu para você e que você enterrou. É que você traga o dom à tona, para que Ele possa te usar nessa terra. Aleluia. Nós não passamos nessa terra, irmão, de qualquer jeito. Somos chamados para um grande propósito. O Espírito de Deus quer restaurar a alegria dEle no teu espírito nessa noite. Aleluia. Ele quer restaurar a alegria, quer restaurar o amor pelas almas, o amor pela obra do Senhor. E quando Deus restaura espírito, alma e corpo. É o que o Senhor vai fazer nessa noite. Aleluia. Se a tua alma está cansada, aleluia, pode ter certeza, irmão, pode ter certeza que hoje haverá descanso. Deixa eu falar para você algo poderoso. O Espírito Santo é como essa água, que nós vamos senti-lo nessa noite, como nunca sentimos. Aleluia. Irmão, isso é tão poderoso. Israel, 1 Reis 18, 41. Israel, lembra? O profeta Elias vai ao rei Acabe. Acabe estava desviado do Senhor. Quantos reis de Israel se desviaram do Senhor? Casaram com mulheres erradas. Jezabel era uma demônia na vida de Acabe. Fala logo assim, irmão, uma demônia. Aquela mulher não queria Deus. E aí Acabe se rendeu a ela e foi servir aos Baalins. Foi servir ao diabo por causa de Jezabel. Ao invés de se render ao Senhor, de viver para Deus, se rendeu à esposa e foi se prostrar aos ídolos. Deus envia Elias, o profeta Elias, na corte real de Acabe. E Deus diz através da boca de Elias: assim diz o Senhor, segundo a minha palavra, não haverá mais chuva sobre Israel. Irmão, 3 anos sem chover, 3 anos e 6 meses, Tiago vai dizer isso. E imagina 3 anos e 6 meses sem cair uma gota de água. Uma gota de água, nem orvalho caía sobre a terra. Pensa na sequidão, pensa no pó, pensa na morte, pensa na crise, pensa na dor, pensa na tristeza, na desolação que veio sobre a nação. O gado morreu, a plantação morreu, a água, os riachos foram se secando, a crise tomou conta da nação. O profeta lançou uma palavra, uma sentença, e veio sobre Israel toda aquela crise, por causa do pecado e da desobediência. O tempo passa, os 3 anos passam, Elias volta, irmão, Deus manda ele voltar, estava no limite do limite. Elias volta e encontra-se com Acabe, e quando Elias se encontra com Acabe, eu quero ler para você o texto, 1 Reis 18, 41, diz assim: então disse Elias a Acabe, Acabe é o rei de Israel: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. São 3 anos e 6 meses sem chover. Aí Deus fala com o profeta: vai Acabe, avisa para ele que eu vou mandar chuva. Elias, espiritualmente, ele escuta os trovões, ele escuta o ruído de chuva, ele olha para o céu, não tem nada. Ele olha para o céu, está seco, não tem nuvem. Ele olha para a terra, está seca, não tem nada. Ele está escutando barulho de chuva, irmão. Ele está escutando barulho de chuva, está entendendo? Nessa sequidão da sua vida, a chuva está vindo. A chuva de Deus vai vir nessa sequidão. Elias estava ouvindo, ninguém estava ouvindo, só ele estava ouvindo. Acabe não estava ouvindo não, irmão. Elias falou assim: vai lá, rei, desce, porque ruído há de uma abundante chuva. Ruído de chuva, sabe quando as nuvens se aglomeram e que começa aqueles relâmpagos devagarzinho, aqueles trovões que você, aí começa a aumentar, mas não tinha nada disso, o céu estava todo limpinho, mas ele estava ouvindo. Aleluia. Quem tem comunhão com o Espírito Santo sabe o que Deus vai fazer logo a seguir, irmão. Ele estava ouvindo e disse: vai logo, rei, desce logo, come e se prepara, porque a chuva vai vir, o barulho de uma abundante chuva.
Aí Elias desafia os profetas de Baal e de Azera a um conflito. Os profetas de Baal e de Azera são mortos e Elias foge e vai para o monte. Ele fala para o seu servo assim: olha para a banda do mar, o mar Mediterrâneo. E aí Elias diz para o seu servo: vai lá. Elias se assenta, coloca a cabeça no meio dos joelhos e começa a orar. E o seu moço vai lá na frente e ele fica olhando para o mar. E Elias pergunta assim para ele: está tendo alguma movimentação aí? Eu estou ouvindo aqui, está tendo alguma movimentação aí? Aí o servo dele volta e fala assim: Senhor, não tem nada, está tudo do mesmo jeito. 7 vezes. Na 7ª vez, quando ele volta: e aí, tem alguma coisa? Eu estou vendo uma nuvem subir do mar, uma nuvem pequena, parecida do tamanho da mão de um homem. Deus está começando a fazer, Elias. Deus está começando a fazer. A chuva vai vir. Deus vai regar esses lugares na sua vida. Deus vai regar esse ambiente na sua casa. Deus vai regar esses lugares secos. A água do Espírito vai entrar aí, vai mudar essa história. Aleluia. Pastor, mas eu não estou vendo. Não precisa, irmão. Você só precisa crer que Deus vai fazer essa obra nessa noite. Isaías 43:19: eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não sabereis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Deus vai fazer um rio no deserto, no lugar seco. Ele vai trazer uma torrente de água poderosa. Quando nós falamos de água na Bíblia, irmão, falamos de restauração, de saciar a tua alma, porque a obra que Deus faz é aqui, irmão, não é do lado de fora. A obra que Deus faz é do lado de dentro, e isso repercute de fora. Se Deus faz a obra aqui dentro de você, por fora é só um detalhe. Aleluia. O dia que um missionário foi na minha casa, levaram um simples violão, sentado num banquinho lá no fundo de casa, na terra, e começaram a adorar o Senhor. E eu cantando, irmão, cantando as músicas do mundo, o tolo. E a irmã chegou, e eu nunca tinha visto aquilo. Ela pegou o violão e começou a cantar, adorar o Senhor. Parece que o ambiente mudou, a atmosfera mudou. Eu falei: o que está acontecendo aqui? Aí adorou o Senhor na minha casa, mudou o clima. De repente nós nos reunimos, demos as mãos, e ela falou assim: vamos fazer uma oração. Você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Você quer aceitar e confessar Jesus como o Senhor da sua vida nessa tarde? No caso era naquela tarde, de uma terça-feira à tarde. Aí eu falei, eu fiquei sem saída, irmão. Nós estávamos de mão dadas numa roda, foi a queima-roupa. Quer ou não quer? Você quer aceitar? Eu falei: eu quero. A boca falou, mas o coração disse: eu não quero. A boca falou: eu quero, mas o coração disse: não. Mas a Bíblia diz assim: se com a tua boca confessares. Quando eu falei eu quero, o Espírito Santo falou: então você é meu. E eles oraram e confirmaram diante de Deus, porque tudo que você liga na terra é ligado no céu. E aqueles crentes não estavam para brincadeira naquele dia, como eu não estou para brincadeira nessa noite. Eles disseram: então agora você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Deus entrou na sua casa. Eu falei: amém, glória a Deus. Terça-feira foram embora, comecei a conversar com ela. Quando foi na quarta-feira, eu acordei pela manhã, eu não ia trabalhar, estava de folga do serviço. Estava diferente. Eu falei para ela: o que está acontecendo comigo? Alguma coisa aconteceu. Ela falou assim: aconteceu o quê? Eu falei assim: eu não sei, alguma coisa aconteceu. Irmão, e aconteceu mesmo, porque o rosto estava brilhando. Não era por causa do suor, não, irmão. Não é porque a pele também tinha passado creme, não. O rosto estava brilhando por causa da presença do Espírito de Deus. Aí ela disse assim: como assim? O que você está sentindo? Eu falei: eu não sei, eu estou sentindo algo diferente na minha vida. Eu não sei, parece que passou aquela raiva, parece que passou, sabe, aquela coisa, passou, mudou alguma coisa. Quarta-feira, quando foi na quinta-feira, fui trabalhar. Cheguei no meu trabalho, quando eu saí da sala às 9 da manhã, dei de cara com um rapaz que trabalhava na parte de digitação. Ele parou, ficou olhando para mim assim. Irmão, ele ficou estático, ele parou e ficou assim. Eu falei: o que foi? Aconteceu alguma coisa? Fiquei preocupado com ele. Ele falou assim: rapaz, você está diferente, eu estou vendo um brilho no seu olho, no seu rosto. Irmão, um ímpio, um cara zombador, o cara vivia fazendo chacota, humilhando os outros lá. Ele falou assim: cara, o que aconteceu com você? Você está diferente, estou vendo um brilho no seu rosto, no seu olho. Eu falei: você está vendo o Espírito Santo, é o Espírito de Deus.
O Espírito de Deus entrou na minha vida. Eu aceitei Jesus ontem na minha casa. Aí ele disse: Eu falei assim: você quer aceitar também? Você quer aceitar? Porque assim, irmão, você recebe coisa boa, você quer dar coisa boa. O negócio que a fonte começou a borbulhar, irmão, ela está borbulhando ainda, e ela vai borbulhar até Jesus voltar. Eu vou dizer para você nessa noite, irmão, tem água aqui, hein? Tem água nesse lugar aqui, tem água nesse lugar para sua casa, irmão, tem água sobrando. Isso aqui não é cisterna rota, não é poço não que dá dengue, não. Isso aqui é água viva que vem do céu. Aleluia. Vamos orar, vamos beber dessas águas nessa noite. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Elias disse assim: eu estou ouvindo um barulho poderoso de chuva. Jó disse assim: ao cheiro das águas vai brotar do Espírito Santo. É essas águas que vai fazer brotar na sua vida nessa noite. E com seu coração aberto, se permita ser um canal por onde as águas do Espírito Santo vai passar nessa noite. O Senhor quer regar a tua alma nessa noite. O Senhor quer saciar a tua alma nessa noite. Tá, o rio continua correndo, não saia desse rio. Sair desse rio é perigoso. Fique no rio, fique no Espírito. Senhor, te agradecemos por essa noite. Somos pequenos, fracos, simples e humildes, mas temos um Deus eterno, soberano, Criador de todas as coisas. Te louvamos por essa noite preciosa, por essas noites preciosas. Eu te peço, ó Pai, confirma a vitória sobre esta igreja, confirma a unção, confirma o rio sobre as nossas casas, o rio do Teu Espírito, por onde ele passa renovo, por onde ele passa frutificação, por onde ele passa a vida, por onde ele passa a abundância e alegria. Esteja conosco, Senhor. Abençoa a tua igreja. Nós te louvamos e agradecemos.